Bom, alunos, estou gravando esse vídeo para revisar a matéria que foi dada na aula hoje, que foi sobre distribuição eletrônica. Nessa aula a gente comentou, né, relembrou que o átomo, ele tem uma região central, onde estão os prótons e os nêutrons. Prótons, partícula positiva, e nêutron, partícula sem carga elétrica. E na região que a gente chama de eletrosfera estão os elétrons, que são partículas de carga negativa, girando ao redor desse núcleo. Nessa região que a gente chama de eletrosfera, temos os níveis de energia, ou níveis eletrônicos. Esses níveis eletrônicos também são chamadas de camadas eletrônicas e são chamadas por letras K, L, M, N, O, P e Q. Em cada camada eletrônica pode girar um número máximo de elétrons. Na primeira camada, ou primeiro nível energético, nível eletrônico, pode girar no máximo 2 elétrons. Na camada L, ou nível 2, pode girar 8. Aqui só cabe 18. Aqui 32, 32, 18 e 2. E para a gente poder saber distribuir esses elétrons aqui, a gente usa o diagrama de Linus-Pauling. Em cada nível de energia existe subníveis. E esses subníveis são representados por letras. Nós temos 4, S, P, D, F. São os usados na distribuição eletrônica nesse diagrama de Linus-Pauling. No primeiro nível de energia, a gente tem apenas um subnível. No segundo nível de energia, a gente tem 2 subníveis. No terceiro nível, 3 subníveis. No quarto nível, 4 subníveis. No quinto nível, 5. No sexto, 6. E no sétimo, 7 níveis de energia, subníveis de energia. Só que a gente não ocupa todos os subníveis de energia na hora que a gente faz a distribuição da eletrônica. Então, os subníveis que são usados são praticamente esses 4 aqui, ó. Como que se faz o diagrama de Linus-Pauling? A gente numera de 1 a 7, que são os 7 níveis de energia. E vamos distribuir os subníveis em cada nível. No primeiro nível, eu disse que a gente só tem um subnível, então a gente só vai escrever a letra S. No segundo, a gente tem 2, então a gente pode escrever a letra S e a letra P. No terceiro nível, 3 subníveis. No quarto, no quinto, vão ter 5 subníveis. 5P, 5D, 5F. Tem 4 aqui, mas não tem 5 subníveis? Eu posso escrever ou não o 5G. Como eu sei que eu não vou usar, eu não vou escrever. 6. Sexto subnível, eu vou ter 6 sexto nível, eu vou ter 6 subníveis. E aqui a mesma coisa, eu teria que escrever 7, eu vou escrever menos, porque eu não sei que eu não vou usar. E, inclusive, alguns desses aqui a gente não vai usar, vocês vão ver depois o porquê. 7, 7P, 7D, 7F, 7G e assim vai. No subnível S, cabe somente 2 elétrons. No subnível P, cabe 6. No D, cabe 10. E no F, 14. Daqui para cá, ó, houve adição de 4 elétrons. 2 mais 4, 6. Daqui para cá, também adição de 4. 6 mais 4, 10. E daqui para cá, mais 4 elétrons. Se eu fosse fazer o subnível G, seria 18. G18, que seria mais 4 elétrons. Se aqui tem 14, no próximo subnível caberia 18 elétrons. Então, a gente percebe o seguinte, que eu posso escrever em cima de cada letrinha aqui, olha, a quantidade de elétrons que cabem em cada um para facilitar na hora de eu fazer a distribuição eletrônica. Então, em cima do S eu posso colocar o 2, em cima do P o 6, em cima do D o 10 e do F 14.
Quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente tem que lembrar do quê? Quantos elétrons cabe em cada nível de energia. Então, eu posso pensar assim, ó, no primeiro nível de energia, cabe somente 2. No segundo nível, cabe 8. Depois é 18, depois 32, depois 32, depois 18 e depois 2. Quanto tem aqui? 2. Ah, então tá certo, cabe 2 elétrons, tá certinho. Então, tá tudo preenchido. E aqui? Cabe 2, cabe 6. 6 mais 2, 8. Ah, então também bateu, tá certo. Vamos ver aqui. 6 mais 2, 8. Com mais 10, 18. Nossa, que perfeito. 2 mais 6, 8. Com mais 10, 18. Com mais 14, 32. Também bateu. E aqui, então, vai estar igual. 32, 32. E aqui, olha. 6, 7, 8, com mais 10, 18. Mas então, por que tem aqui esse daqui? Vou precisar disso? Não vou. Então, eu posso cortar fora, nem preciso escrever. E aqui? Cabe só 2. Para que eu escrevi tudo isso daqui? Eu não preciso desses. Também posso cortar fora. O diagrama de Linus Pauling, ele tem várias setinhas, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, nosso diagrama está praticamente pronto, eu vou pôr setinhas inclinadas. Primeiro, ele vai passar por aqui. Quando a gente for fazer a leitura de distribuição, deixa eu mudar a caneta, que essa aqui tá ruim. Então, primeiro aqui, ó. Depois a gente vem pra cá. Depois pra cá, ó. Então, vai ser esse primeiro, depois esse. Depois vem um aqui e aqui. Depois aqui, aqui, aqui e volta pra cá. Tá acabando. Acabou. Daqui, olha, só tenho esse e esse. Aqui eu não vou colocar porque não cabe. Então, se a gente vai fazer a distribuição eletrônica de um elemento químico. Vou deixar aqui do lado. Vamos imaginar um elemento químico qualquer que tenha 11 de número atômico. Eu vou seguir a setinha. Primeiro eu começo com esse, depois esses daqui. Então, daqui, olha, eu venho pra cá. Daqui, eu leio aqui e venho para cá. Leio e vou começar de novo aqui em cima. Tem 11. Como é que é a distribuição? Copio aqui, ó. 1S2, põe uma vírgula. Seguindo a setinha, agora vem o 2S2. Sigo a setinha, 2P6. Depois vem 3S2. E continuaria fazendo a distribuição eletrônica. Mas eu tenho que fazer a distribuição eletrônica até chegar aonde? Até o número 11. Chegar até o número 11. Então, eu tenho que ir somando à medida que eu vou escrevendo. Eu fiz isso na hora que eu fui copiar aqui? Não. Eu só fui escrevendo o que estava aqui na ordem. Então, agora vamos ver se tá, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo. Vamos contar os elétrons. 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Passou. Tá certa a minha distribuição eletrônica aqui? Não. O que eu tenho que colocar no lugar do 2? 1. Apesar do no S caber 2, eu só preciso de um elétron. Então, esse elemento químico aqui, qualquer que eu não sei qual que é, a distribuição da eletrônica é aqui. E qual é a quantidade de elétrons na camada de valência? Vamos descobrir? No primeiro nível, que é o primeiro nível 1, tem 2 elétrons. Segundo nível, então, olha aqui o número na frente. Tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então, tem que somar esses 2 elétrons aqui, ó. Vou somar esse com esse. 6 mais 2, então, tem 8 elétrons no segundo nível de energia. Agora, vem o número 3. 3, eu tenho quantos elétrons? 1 elétron. Primeiro nível, eu tenho 2 elétrons. Segundo nível, eu tenho 8 elétrons. Terceiro nível, 1. Qual que é o último nível? Esse daqui. Quantos elétrons eu tenho? 1 elétron.
Qual que é a camada de valência? Primeiro nível, camada K. Segundo nível é a L. Terceiro nível é a M. Então, a camada de valência é a M. O terceiro nível é o último nível desse elemento químico e ele tem um elétron de valência. Na verdade, eu posso saber qual é esse elemento químico que eu escrevi aqui? Sim, é só eu olhar na tabela periódica e procurar na tabela periódica o elemento que tem número atômico igual a 11. Que essa informação que eu dei aqui é em relação ao número atômico. Então, o número atômico que tem 11 na tabela periódica é aqui, ó. Lembrando que a tabela periódica segue uma ordem crescente de números atômicos. O número atômico 1 é o hidrogênio, o número atômico 2 é o hélio, depois vem 3, 4, tá vendo que tem uma sequência? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem será o elemento nosso aqui? É o sódio, ele tem 11 de número atômico. E assim, então, eu consigo descobrir através do número atômico qual é o elemento químico que eu estou falando. Eu poderia pegar aqui um elemento Y e falar que ele tem 20 de número atômico. Quem será esse elemento químico aqui? É só eu olhar na tabela periódica. Quem tem 20 de número atômico, ó, é o cálcio. O cálcio tem 20 de número atômico. Então, eu posso representar assim, ó. Cálcio tem 20 de número atômico. Faria a distribuição eletrônica dele aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz do sódio, que no caso era o nosso elemento, eu faço do cálcio. Acompanhando e seguindo aqui. Qual seria? 1S2, 2S2. Eu faria toda ela, mas se eu quisesse descobrir apenas o número de elétrons na camada de valência, no caso aqui do nosso sódio, que é o Na, foi 1 elétron. Se eu quiser descobrir do cálcio, e se eu tenho a tabela periódica, eu preciso fazer a distribuição? Se eu quero apenas saber o número de elétrons da camada de valência, é só lembrar da regra. Todos esses elementos que estão na família 1A têm 1 elétron na última camada. Todos esses da família 2A têm 2 elétrons na última camada. Então, eu sei que o cálcio tem 2 elétrons na última camada. Então, aqui, olha, eu ia encontrar na última camada 2 elétrons. Então, caso eu te informe que esse elemento químico está na família 2A, eu sei que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Na camada de valência. Ou 2 elétrons de valência. A camada de valência dele eu sei qual é? Eu consigo descobrir através da tabela periódica? Consigo. Se ele tá, ó, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, ele tem 4 camadas de valência. Se ele tem 4 camadas de valência, qual é ela? K, L, M, N. A camada de valência dele, a quarta, é a camada N. Quantos elétrons ele tem na camada N? 2 elétrons, porque ele está na família 2A. Espero ter ajudado. Na próxima aula a gente faz mais.